Olá, boa noite a todos. Grande bênção estar com vocês esta noite. Já começo pedindo que vocês nos perdoem, me perdoem pelo atraso. Tivemos alguns problemas técnicos aqui, os quais eu realmente espero que não aconteça. Mas se porventura os irmãos verem alguma coisa que porventura acontecer, seja... Opa, bati aqui no meu tablet. Se porventura o som estiver muito baixo ou se tiver algum problema aparente, eu peço a gentileza que vocês nos avisem, tá bom? Então, que alegria muito grande estar com todos vocês, uma grande bênção. E, meus queridos irmãos, eu quero começar lendo, então, um versículo da Palavra de Deus com vocês. Salmo de número 5, versículos 11 e 12. A parte B do versículo 11 diz o seguinte: Os que te amam encontram a felicidade em ti, pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem. A tua bondade os protege como um escudo. Estou colocando aqui o meu celular no silencioso. Então, grande bênção o versículo que nós lemos. Vamos começar com uma palavra de oração nesse momento? Oremos então. Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade e principalmente por nós podermos estar aqui reunidos neste culto de maneira virtual e pedimos que o Senhor receba louvor. Agradecemos por cada um que está conosco essa noite, que a nossa atenção possa estar somente no Senhor e na sua palavra. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos. O que nós faremos hoje? Na quarta-feira nós tivemos problemas na transmissão, muitos travamentos, eu tinha preparado alguns hinos especiais, então nós vamos cantar hoje os hinos que nós cantaríamos na quarta-feira. Quem estava conosco, lembra-se que nós tivemos que encerrar a parte dos hinos porque nós tínhamos muitos travamentos. Então, como eu informei hoje pela manhã, a nossa igreja tem investido nesses últimos dias bastante em novos equipamentos, também numa nova linha de internet, então nós esperamos que melhore principalmente para todos vocês, tá bom? Mas ainda te peço um pouco de paciência, creio que até o final dessa semana já vai estar tudo bem direitinho, tá bom? Então, meus queridos irmãos, vamos começar de praxe como fazemos. Deixe-me colocar aqui a tela dividida. Vamos colocar o nosso versículo, então. Eu vou apenas arrumar direitinho aqui. Vamos colocar o nosso versículo, é o versículo do ano. Nós sempre temos falado e espero que, assim como eu, você já esteja decorando. Vamos ler, então? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8, Deus abençoe a sua palavra. Então, meus queridos, como eu lhes falei, nós vamos cantar os hinos que cantaríamos na quarta-feira. Tinha preparado esses hinos, então se porventura você cantou uma parte, agora eu espero que cantemos sem qualquer travamento. Então vamos cantar alegre. Eu espero que você esteja alegre por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Então vamos começar cantando. Eu vou iniciar aqui, ou na verdade vou colocar primeiro a estrofe aqui. E aí sim nós poderemos cantar. 403, Alegre, do cantor cristão.
Muito bem, então. Os irmãos notaram que a última estrofe eu acabei esquecendo de colocar. Me perdoe, eu coloquei a primeira estrofe ali, mas tudo bem. Então, creio que foi esse o único problema, tá bom? Eu repito, meus queridos, se porventura vocês estão ouvindo o som baixo demais ou algum problema, por favor, avisem aqui por mensagem no Facebook. Queremos que todos possam aproveitar e cultuar a Deus junto conosco, tá bom? Então, boa noite para todos vocês que estão escrevendo aqui nas mensagens. Sintam-se abraçados. Também podem ficar à vontade para se comunicar uns com os outros. É para isso que essas mensagens servem. Eu não posso ler sempre, porque daqui a pouco vou pregar e também estou atento a todas as coisas aqui para podermos fazer o nosso culto. Meus queridos, então vamos para o próximo hino. Deixe-me colocar aqui na tela. Vamos cantar mais um hino do cantor cristão. Vamos cantar agora o hino Corajosos, um pendão real vos entregou o rei. Vamos cantar alegres, então, 469, Corajosos. Vou colocar aqui para que possamos, então, cantar. Me perdoem, irmãos. Às vezes eu faço as estrofes, eu leio e novamente aconteceu. A terceira estrofe eu tinha copiado como o coro. Então me perdoem, meus queridos. Às vezes falhas acontecem, tá bom? Vamos cantar depois o último hino que eu disse na semana passada, na quarta-feira, que é um dos hinos, vamos dizer assim, mais majestosos do cantor cristão, mas já já nós chegamos lá. Meus queridos, eu quero dividir a tela aqui para que nós possamos fazer os nossos avisos. E aqui eu vou pedir a sua compreensão. Por que a sua compreensão? Eu vou colocar aqui o primeiro aviso, que os nossos cultos regulares, eles estão ainda nos domingos de manhã, às 9 horas. E por que eu digo isso para vocês? E peço a sua compreensão. O governo estadual colocou Porto Alegre em bandeira vermelha. Então, as normas do governo estadual é que os cultos não podem acontecer. Porém, a norma da prefeitura, o decreto da prefeitura, inclusive eu estava lendo há poucos minutos atrás, dão conta
que missas ou cultos ainda podem acontecer para no máximo 30 pessoas. Então, nossa igreja está preparada para 30 pessoas. Então, a princípio, os nossos cultos regulares, eles permanecem. Então, eu peço a sua compreensão para que fique atento às nossas redes sociais. Eu conversarei com os homens da nossa igreja, com a nossa diretoria, e vamos ver como as coisas vão se desenrolar no restante da semana, já que o nosso único culto presencial é no domingo pela manhã. Então, a princípio, nós deixamos o culto de domingo de manhã marcado. E quando nós tivermos uma posição mais definida, nós avisamos os irmãos. Mas, a princípio, então, vamos fazer o culto domingo pela manhã, às 9 horas da manhã. De qualquer forma, meus queridos, mesmo fazendo os cultos domingo pela manhã, temos as transmissões regulares. Hoje pela manhã tivemos o culto e escola dominical. Como estamos fazendo hoje à noite, temos a nossa transmissão, culto vespertino, e também quarta-feira o nosso culto de oração. Meus queridos, eu peço e sempre tenho pedido para vocês que, se porventura acontecer algum problema na nossa transmissão, que você fique atento aí no Facebook. Na quarta-feira eu vi que estava tendo muito travamento. O que eu fiz? Eu cancelei aquela transmissão e comecei uma outra do meu celular para que todos os irmãos pudessem ouvir a pregação. Então, se caso você não ouviu, você pode, aqui no grupo mesmo do Facebook, voltar e ver a pregação de quarta-feira. Tá? A parte do culto que estava travando um pouquinho, eu acabei excluindo. Mas, como eu tenho sempre dito, persevere. Espero que não esteja acontecendo problemas de travamentos ou até mesmo o som, enfim. Espero que a transmissão esteja boa para todos vocês. E como eu já disse, temos procurado fazer o melhor, primeiramente para a honra e glória do Senhor, mas também para todos vocês. Também, meus queridos, o período diário de oração. E por que o período diário de oração? Nós fizemos a renovação das 24 horas de oração, mas infelizmente ficamos com alguns horários em aberto, os horários da madrugada. Ficamos com às 2 da manhã, às 3 e às 4 horas da manhã em aberto. Então, eu respeito, entendo que vários irmãos têm dificuldade, principalmente no inverno, acordar essa hora é bem complicado. Mas se algum de vocês que nos assistem gostaria de colocar o seu nome para orar, você não precisa orar por 1 hora, né, por esses pedidos, por sabedoria aos nossos governantes, por uma cura para esse coronavírus, pela nossa irmã Luciana, pela irmã Daniela lá de São Cepé, e tantos outros pedidos que os irmãos podem, juntamente com as suas famílias, orar. Então, se caso alguém que nos assiste, você tem interesse, vamos supor que você gosta de ficar assistindo séries de madrugada, ou se você tem insônia, enfim, se você pode orar entre esses horários, 2, 3 ou 4 horas da manhã, coloca seu nome aí e diz, olha, eu quero orar tal horário. Então, como eu disse, você não precisa orar por toda aquela hora. Aquele momento você vai colocar o seu despertador, né, como eu tenho feito no meu celular, e aí você vai, o despertador para te lembrar, e aí você vai orar pelo tempo que for. E aí, tendo orado, vamos esperar o próximo irmão no próximo horário, tá certo? Então, o Eduardo me mostrou recentemente que nossa igreja tinha um relógio de oração muito antigo e não é uma prática nova. Então, vamos lembrar dos nossos períodos de oração, vamos perseverar orando. Agora vamos para o nosso próximo hino e vou colocar aqui só para vocês verem, Cidade Santa. Eu disse na quarta-feira que o meu sonho é nós cantarmos este hino na igreja. Mas qual que é o problema? É o pianista que lhes fala poder aprender a tocar esse hino, que ele não é fácil, mas um dia nós vamos fazê-lo. Então, com o fundo musical da Igreja Batista de Brasília, nós vamos cantar esse hino. Se caso você não conhece, vai conhecer, é um dos hinos mais majestosos do cantor cristão. E se caso você conhece, vai poder matar a saudade. Vou colocá-lo aqui em tela inteira. Eu creio que não, que não tem nenhuma estrofe errada, mas vamos cantar então 521, Cidade Santa. Vou colocar aqui para que nós possamos cantar. Jerusalém, o templo do Senhor. 521 cidade santa, o templo do Senhor.
Muito lindo esse hino, não é verdade? Uma grande bênção nós escutarmos hinos maravilhosos, e isso nos mostra como um hino com uma letra cristã, com verdades doutrinárias, realmente Deus fala aos nossos corações e nós um dia estaremos lá, é a nossa certeza e convicção, e damos graças a Deus por esta esperança. Então, obrigado por vocês que têm nos acompanhado. E quero pedir agora que você então abra a sua Bíblia e vou dividir aqui a tela para que possamos, ir para o nosso estudo do livro de Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas. Abra sua Bíblia, para o livro de Gálatas, capítulo 3. Estou aqui pegando a minha Bíblia. Gálatas, capítulo 3. Vamos ler versículos de 1 a 5. Gálatas 3, de 1 a 5. Vocês, por gentileza, peguem a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Vamos ler então? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e quem opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Deus abençoe a sua palavra. Vamos baixar a cabeça, vamos orar ao nosso Deus neste momento? Oremos. Ó Deus, obrigado pela santa palavra do Senhor. Obrigado por tudo que já fizemos até aqui neste culto, pelos hinos que entoamos. E neste momento eu oro que o Senhor possa, por meio do Espírito Santo, trabalhar no coração de todos aqueles que nos assistem. Dá-nos, Senhor Deus, uma transmissão sem qualquer empecilho e também dá a atenção, compreensão para todos aqueles que nos assistem, ó Deus, serem tocados pelo Espírito Santo. Que sua palavra venha de encontro aos nossos corações e às nossas necessidades. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Muito bem, meus amados irmãos. Então nós estamos falando sobre o livro de Gálatas. Estamos estudando sobre o livro de Gálatas e agora nós estamos no capítulo de número 3. Nós, meus queridos irmãos, estamos explicando sobre a importância do que a palavra de Deus tem falado sobre a nossa liberdade em Cristo. Eu quero dizer para vocês que sermos livres em Cristo não quer dizer que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos, mas que esta liberdade possa redundar em um serviço melhor ao nosso Deus. Eu vou aqui usar os slides para que todos possam acompanhar. Se caso você quer anotar, você pode acompanhar a pregação e depois você pode fazer as anotações, visto que a pregação vai ficar gravada no Facebook e posteriormente no YouTube. Mas uma coisa, irmãos, que nós temos sempre falado é sobre a mensagem principal deste hino. A mensagem principal é que a verdade do Evangelho da Graça estabelece os crentes na liberdade para viverem em amor pelo Espírito. Então, como eu lhes disse, nós fomos salvos para servir e não estamos presos a qualquer lei, a qualquer tradição de homens. Nós temos a liberdade para servirmos ao Senhor. Nós falamos na semana passada sobre 3 pontos principais sobre acontecimentos que aconteceram, não, né? Aqui eu acabei errando, mas sobre os acontecimentos que realmente ocorreram antes, durante e depois do Concílio de Jerusalém, ali em Atos capítulo 15. Eu quero fazer só uma recapitulação com os irmãos. Nós dividimos em 3 partes, foram 3 lições aprendidas naquele texto. E se caso você não pôde nos acompanhar no domingo passado, domingo à noite, eu peço que você assista no decorrer da semana a pregação de domingo passado, onde nós falamos
dos problemas que o cristianismo daquela época estava passando. E é justamente isso que o apóstolo Paulo está lutando em relação aos crentes gálatas. E falamos acerca desse texto sobre a salvação pela fé versus a salvação pelas obras, versículos de 1 a 5. Falamos também sobre plano de Deus na salvação dos gentios e também a decisão do concílio e suas consequências. Lembre-se que Paulo estava pregando a palavra de Deus quando chegaram alguns de Jerusalém, com a ideia de que os cristãos, para serem salvos, eles precisavam não só crer em Cristo, mas também precisavam guardar a lei. Precisavam realmente cumprir com as exigências da lei, tanto morais quanto cerimoniais. E houve então uma grande contenda. O apóstolo Paulo, junto com Barnabé, foram para Jerusalém. No caminho, eles encontraram irmãos em Cristo que se alegraram pela salvação dos gentios. E quando chegaram em Jerusalém, Tiago e os outros irmãos, Tiago apóstolo e os outros irmãos, eles realmente entenderam que a salvação era aquém das obras da lei. Não precisava de cumprir os mandamentos, as ordenanças da lei para serem salvos. E isso, meus irmãos, ainda acontece nos dias de hoje, aonde pessoas dizem que para você ser salvo, você precisa fazer algumas coisas, mas não. A palavra de Deus, ela nos ensina que a salvação é pela graça de Deus por meio da fé. Não é necessário cumprir com boas obras, e é sobre isso que nós vamos tratar nos capítulos 3 e 4 de Gálatas. A decisão do concílio e as suas consequências foi que, quando os gentios receberam a informação de que não era necessário eles cumprirem a lei, mas precisavam apenas cumprir com alguns quesitos para não escandalizarem os irmãos judeus, eles entenderam que não precisavam de cumprir com as exigências tais como a circuncisão. Não era errado judeus manterem certos costumes em relação à sua vida, né? Costumes que a lei demonstrava, no sentido de que a lei ela não é ruim, ela é boa, mas demonstrava que nós, como pecadores, não temos como agradar a Deus sem ser por meio de sua graça. Mas não podemos ser salvos por meio da lei. Então, hoje pela manhã eu estava dizendo para os irmãos que os judeus, quando foram para o deserto, depois de saírem do Egito, Deus os ensinou por aquele tempo como eles poderiam servir ao Senhor, e as leis eram justamente para isso, para purificar o coração deles de toda a bagagem que eles tinham tido no Egito e eles precisavam adorar a Deus de maneira correta. Então, os mandamentos, irmãos, não são penosos, eles são para que nós possamos obedecer e servir melhor ao nosso Deus. Mas, de maneira alguma, nós precisamos guardá-los para sermos salvos. Então, nós falamos sobre isso e eu chamo a sua atenção. Se caso você não assistiu essa pregação, você pode voltar e assistir a pregação da semana passada. E para introduzir então, meus irmãos, o estudo de hoje, eu quero também relembrar aquilo que nós já falamos há algum tempo atrás, no capítulo 2. Nós falamos que a justificação diante de Deus vem somente pela fé. Capítulo 2 de Gálatas 15 e 16 fala sobre isso, também Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Não fala justificados pela fé e pelas obras da lei. Falamos também sobre guardar a lei para os salvos pela fé em Cristo os torna mentirosos, uma vez que entenderam que para serem salvos precisariam apenas crer em Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele deixou claro, meus irmãos, em vários momentos, que para que o homem pudesse ser salvo, ele precisaria crer. Ele não diz em momento nenhum que era necessário cumprir com as exigências da lei. E 2:21 nós falamos também, ou a lei ainda vale, então o evangelho fica sem valor, ou Cristo vale, e então a lei acabou. E aí nós chegamos no contexto do capítulo 3. E nós precisamos entender, meus irmãos, que dentro dessa carta, deste livro, existem 3 divisões, capítulos 1 e 2, que trata sobre o apostolado e a defesa do apostolado do apóstolo Paulo, a defesa da salvação pela fé,
e de que forma, capítulo 3 e 4 e 5 e 6, de que forma que isso vai ser aplicada nas nossas vidas. Então, meus irmãos, nesta divisão da carta, capítulo 3 e 4, Paulo trata especificamente sobre a salvação pela fé, ou seja, pela graça de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Em contraste com a salvação pelas obras, que é a salvação pela lei, como os judaizantes, como eram chamados os cristãos daquela época, que diziam que para ser salvos era necessário crer em Cristo, mas obedecer às obras da lei, eles eram chamados de judaizantes. Então era esse o contraste que estava acontecendo. A grande ênfase no plano de Deus em redimir o pecador pela fé, e, perdão, e que crer que obedecer à lei para ser salvo era uma perversão da mensagem pregada por Cristo. Eu vou lhe pedir licença um pouquinho, porque minha garganta está um pouco seca. Obrigado. Então, meus queridos, o que diz João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem do Evangelho é a fé em Cristo. Não é a fé em Cristo e guardar as obras da lei. Não é, para ser salvo, crer em Cristo e ser circuncidado. Não é crer em Cristo e guardar as obras da lei ou cumprir com os costumes cerimoniais, tais como guardar o sábado ou não comer carne de porco, todas as coisas que eram concernentes aos judeus em alguns períodos de suas vidas. E é para isso que o Antigo Testamento está aí, para nos ensinar principalmente o fracasso dos judeus em obedecer a Deus. Nós podemos aprender muito com o Antigo Testamento, mas precisamos tomar cuidado, porque ainda hoje muitos pastores mal intencionados usam a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, para colocarem cargas acerca de algumas coisas que eles querem que as suas ovelhas entendam. Um exemplo é o dízimo. Nós já tratamos sobre isso. Mas ali em Malaquias 3:10, quando fala trazei os dízimos à casa do tesouro, e fala sobre ser ladrão aquele que não faz isso, estava especificamente falando para os judeus. Porque os judeus, eles eram obrigados, existia uma lei que dava conta aos judeus que eles deveriam dizimar. E não era uma só vez, eles muitas vezes davam o dízimo do dízimo. Mas e para nós? Nós somos obrigados a dizimar? Eu falo para vocês sem medo, não, não somos obrigados. Nós devemos fazer qualquer coisa para Deus porque nós o amamos. Então, se você no seu coração fala, beleza, então eu posso usar o dinheiro para que eu quiser, é entre você e Deus, meu irmão. É entre você e Deus. As pessoas devem usar a sua liberdade para servirem melhor o Senhor. Não devem usar a sua liberdade e transformá-la em libertinagem. O dízimo, ele é antes da lei. Já Abraão dizimava. Então não é uma obrigação. Não existe uma obrigação em algum serviço para Deus. Você não é obrigado a ir à igreja, você não é obrigado a ler a sua Bíblia, você não é obrigado a orar. Mas existem mandamentos. Existem princípios que dão conta de que aqueles que fazem tais coisas, eles frutificam. Eles realmente demonstram o agir de Deus em suas vidas. Então nós não fazemos essas coisas porque nós somos obrigados. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que a salvação é somente pela fé. João 3,16 é uma das provas cabais em relação a isso. Existem outras dezenas de versículos. Mas olha, meus irmãos, Paulo usa alguns argumentos nesta divisão, capítulos 3 e 4, nós estamos introduzindo essa divisão, para provar que Deus salva o pecador pela fé em Cristo sem a necessidade de obra da lei. E vocês vão ouvir isso muito. E eu espero de coração que cada um de vocês entendam essa verdade, meus queridos. Porque ainda hoje existem grupos que colocam várias e várias barreiras, dizendo que as pessoas devem cumprir para serem salvos. Não só o dízimo, não só irem à igreja, mas devem vender revistas,
devem fazer boas obras e tantas coisas que não são bíblicas. E é por isso que o livro de Gálatas é tão importante para nós cristãos podermos entender acerca da nossa liberdade em Cristo. E que isso possa servir para cada um de nós como incentivo para servirmos melhor ao nosso Deus. E aí, meus irmãos, chegamos então nos versículos 3, de 1 a 5. Nesta parte, Paulo usa o argumento da experiência pessoal dos próprios Gálatas. Então, os irmãos vão ver nesses versículos como Paulo fala acerca de tudo aquilo que eles passaram, e eles poderiam então refletir e ver que aquele evangelho que eles estavam ouvindo, aquele novo evangelho que eles estavam ouvindo, era maldito. Porque ele disse que se algum outro anjo do céu ou qualquer outra pessoa pregar um evangelho diferente daquele que eles tinham ouvido, deveria ser maldito ou anátema. Então nós precisamos entender que este ensinamento aos Gálatas é tão presente, é tão importante para nós hoje como foi no passado. E aí, meus irmãos, nós veremos 3 maneiras de como Paulo falou àqueles irmãos acerca da sua experiência pessoal. Mas antes, eu quero destacar que a mensagem principal deste texto, 3 de 1 a 5, é a transformação na vida do cristão, efetuada pelo conhecimento de Cristo através do Espírito, é a prova de que a salvação é somente por meio da fé. E isso nós vamos explicar no decorrer da pregação desta noite. Então, a transformação na vida do cristão, efetuada pelo conhecimento de Cristo, ou a salvação, através do Espírito, é a prova de que a salvação é somente por meio da fé. A primeira maneira que Paulo usou, então, para trazer aqueles irmãos a pensar na sua experiência com Cristo, foi como eles conheceram a Cristo. Vejam aqui então, Gálatas capítulo 3, e eu vou clicar aqui, apenas os textos de Gálatas eu vou colocar aqui na versão NVT, nova versão transformadora, para dar então uma visão melhor desses versículos. Gálatas 3:1 diz o seguinte: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Então, meus irmãos, o capítulo 3, versículo 1, deixa eu voltar aqui, vou voltar ali para o nosso ponto. O que Paulo quer ensinar a esses irmãos? Eles precisavam refletir na sua vida. Eles precisavam refletir naquilo que tinha acontecido após eles terem recebido Cristo como Salvador. E primeiramente nós vemos aqui a insensatez dos Gálatas. O que o apóstolo Paulo fala para eles? Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos. Ele ainda diz essa mesma palavra no versículo 3. Sois assim insensatos. Então a insensatez, e o dicionário Michaelis diz que insensatez é o ato resultante da falta de bom senso, de ponderação, imprudência, loucura. Não é que eles tinham sido enfeitiçados, mas alguns comentaristas dão conta que realmente eles estavam agindo como se eles tivessem sido enfeitiçados. Mas não, eles estavam fazendo aquilo porque eles queriam, por isso que era insensatez. E ainda, meus irmãos, o apóstolo Paulo pergunta: quem lhes enfeitiçou? Ou seja, era como se tivessem sido enfeitiçados pelas palavras dos judaizantes, que diziam que a fé em Cristo deveria ser complementada pelos rituais da lei mosaica. Então, eles já tinham recebido Cristo como Salvador. E para isso, eles não precisaram ter guardado a lei. Mas aqueles judaizantes, quando chegaram e explicaram aquelas coisas, meio que bagunçaram a cabeça deles. Eles estavam dando ouvidos à mentira. E, meus irmãos, João Calvino, ele diz o seguinte, que Paulo insinua que o tropeço deles era mais uma questão de demência do que de ingenuidade. Ou seja, eles estavam obstinados em fazer o errado.
estavam obstinados. E aí Paulo ainda continua falando sobre Cristo sendo exposto como crucificado. Versículo 1: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. O que Paulo estava querendo dizer? Meus irmãos, a apresentação do sacrifício de Cristo foi tão clara que era antes como se eles tivessem sido testemunhas deste ato. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês. Eu me lembro, ainda hoje, que no dia 19 de abril de 1998 foi o primeiro culto que eu fui na Igreja Batista Nova Vida, em Barueri, São Paulo. Eu me lembro que quem estava pregando era o pastor Chris Vergeus, missionário americano. E era um culto de Páscoa. E eu me lembro, a única coisa que eu me lembro da pregação foi que ele pegou um prego, mais ou menos, eu não tenho nada aqui, ó, talvez o controle da televisão aqui, ó, pegou um prego desse tamanho aqui, né, o controle está remendado, mas pegou um prego grande e mostrou assim para nós dizendo, olha, os pregos que foram usados na crucificação de Cristo eram mais ou menos deste tamanho. Meus irmãos, eu não lembro as palavras que ele pregou, mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. Aquilo impactou a minha vida. Eu nunca tinha ouvido o evangelho daquela forma, mas realmente ali era como se eu estivesse tendo um vislumbre do sofrimento de Cristo. Eu não precisei estar presente quando Cristo foi crucificado, mas a explicação do evangelho foi tão verdadeira, foi tão genuína, que me levou de 1998 para o ano que Cristo foi crucificado. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para os Gálatas é que a pregação do evangelho foi tão clara que era como se eles tivessem visto o Cristo sendo crucificado. E isso realmente foi importante para suas vidas, visto que eles entregaram a sua vida a Cristo. A exposição do evangelho foi importante e eles, por meio do Espírito Santo, entenderam que o sacrifício de Cristo tinha sido por eles. Meus amados irmãos, lembre de quando você fez uma decisão a Cristo. De como o evangelho impactou a sua vida. Quantas pessoas no decorrer desta igreja não entregaram a sua vida a Cristo, claro, graças a Deus, mas quando ouviram a pregação do evangelho, os seus olhos foram abertos e elas puderam entender que eram pecadores e carentes da glória e da graça de Deus. Então, meus irmãos, João Calvino, ele diz o seguinte: os que desejam cumprir corretamente o ministério do evangelho devem apresentar não apenas, devem aprender não apenas a falar e citar textos, mas também a penetrar a consciência das pessoas, de modo que os homens vejam Cristo crucificado e o derramamento do seu sangue. Existe um ditado que decorar palavras até papagaio decora. Preste bem atenção, meus irmãos. Você nunca pode levar alguém num lugar onde você nunca foi. Isso é uma explicação verdadeira que significa simplesmente você não pode ensinar alguém algo que você não sabe. Você já fez uma decisão a Cristo? Você já entendeu que você é um pecador, que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus? Que pelos nossos próprios méritos nós não conseguimos agradar a Deus, que as nossas obras são como trapos de imundícia? Que para ser salvo é necessário crer e confessar? Se você já fez isso, você é apto para falar de Cristo para qualquer pessoa. Você não precisa ter passado pelo seminário, você não precisa estudar, fazer graduação, não precisa. Basta que você conte aquilo que Cristo fez na sua vida. E se foi algo genuíno, você tem experiência, porque você passou por isso. Meus irmãos, nós precisamos falar do Evangelho, mas falar algo que nós temos vivido. Não adianta você pregar o Evangelho para um conhecido seu e você não vive o Evangelho.
Porque como que ele pode ver a veracidade dessa mensagem que você e eu pregamos se nós não estamos vivendo? Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, primeiramente, os faz lembrar de como eles conheceram a Cristo, a mensagem que receberam. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo apela à maneira como eles receberam o Espírito Santo. Vamos ver versículos 2 a 4 aqui na NVT, vou colocar aqui para os irmãos verem. Então, versículos 2 a 4 diz o seguinte, versículo 2: Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Versículo 4. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não. Meus irmãos, notem que as palavras do apóstolo Paulo, eu estou aqui só querendo voltar ali para o nosso ponto. As palavras do apóstolo Paulo são impactantes para que eles reflitam sobre o agir do Espírito Santo em suas vidas. Ele fala o seguinte, primeiramente, só quero saber isso de vós. Aqui, dependendo da versão que você tem, eu uso a minha Bíblia de púlpito, é a atualizada, a revista atualizada, que diz o seguinte, versículo 2, quero apenas saber isto de vós. Na versão NVT, só quero saber de vós isto. Paulo deixa claro que eles deveriam lembrar-se da própria experiência acerca de sua salvação. Vocês se lembram quando vocês receberam Cristo como Salvador? Vocês se lembram do primeiro amor, daquele desejo de poder falar de Cristo, de como aquilo impactou a sua vida, de como você passou a amar Cristo e como o Espírito Santo começou a agir em seu coração? Você se lembra disso? Meus irmãos, Paulo pergunta aos Gálatas se eles tinham recebido o Espírito Santo por meio da escravidão às ordenanças da lei ou pelo exercício da fé em Cristo. Durante muitos anos, na minha adolescência, eu frequentei uma igreja que é a mais frequentada do Brasil. E cada domingo de manhã, para mim, era um peso, era um fardo. Porque aquela liturgia, para mim, era muito pesada. Ia lá, porque o meu pai mandava eu ir. Eu já disse para alguns irmãos que muitas vezes eu me recusei a ir. E meu pai dizia assim, olha, enquanto você estiver na minha casa, você vai fazer aquilo que eu mando, né? Porque você está comendo a minha comida, está debaixo do meu teto, então vai fazer aquilo que eu mando. E eu tinha que ir, irmãos. E realmente as missas eram bem complicadas, principalmente para um jovem como eu. Eu sentava no fundo da igreja e confesso para vocês que eu tinha muitos sonhos ali, porque eu dormia literalmente. Então o fato e o ato de ir à igreja, para mim, não tinha nenhum tipo de prazer. Mas, meus irmãos, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, que eu entendi o sacrifício de Cristo e tudo aquilo que Ele fez por mim, como eu sou um miserável pecador, como eu não o mereço e como Ele me salvou por Sua graça, aquilo impactou a minha vida. Aquilo impactou a minha vida de tal modo que eu fui transformado. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas a transformação que Cristo efetuou na minha vida. Eu falei recentemente que uma das coisas que eu mais tinha problemas quando era incrédulo era falar palavras de baixo calão. E falava muito palavrão. Poxa vida, era muito boca suja. Prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. Nenhum filho de Deus permite sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Nenhum tipo de palavrão, nenhuma palavra que ofende. Então, se você é um cristão e a sua boca tem demonstrado palavras realmente horríveis, o problema não está na sua boca, está no seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração.
Como diria um professor meu, isso foi de graça. Mas olha, meus irmãos, o apóstolo Paulo pergunta para eles: será que vocês perderam o juízo? Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Meus amados, eles deveriam levar-se a si mesmos a sério. Eles eram a prova viva da salvação pela fé e das consequências que ela gera na vida do cristão. O que diz 2 Coríntios 5,17? Eu não vou ouvir, mas você sabe? Se você sabe, fala aí na sua casa, para que os outros que estão com você, ou talvez você mesmo, possa ouvir. 2 Coríntios 5,17. Se você não sabe de cor, abre lá, não tem problema. Mas eu vou lhes dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, a velha vida, já passou. Eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, quando você recebe Cristo como Salvador, a sua vida se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. O que você era antes de Cristo e o que você é quando você aceita ao Senhor Jesus como seu Salvador. E isso, meus amados irmãos, é muito importante. E aí, novamente, eu peço que você lembre daquilo que você era no passado. Eu conheço muitos irmãos que eram alcoólatras, que eram drogados, que traíam as suas esposas, esposas que traíam os seus maridos, maridos que agrediam as suas esposas e até mesmo esposas que agrediam os seus maridos, mas faziam isso antes de serem salvos. Porque essas são as obras da carne. Mas os filhos de Deus, eles praticam as obras de Deus. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Novos gostos, nova maneira de falar, nova maneira de agir, nova maneira de enxergar todas as coisas que acontecem neste mundo. Então, meus amados irmãos, eles precisavam enxergar aquilo que Deus havia feito em suas vidas. E era o maior testemunho de que a salvação era pela fé. Eu posso dizer para vocês que antes de conhecer a Cristo, eu procurava guardar os 10 mandamentos. Aquilo nunca me trouxe paz. Aquilo nunca fez com que realmente eu conhecesse Cristo. Pelo contrário, eu fazia porque era obrigado, porque os meus pais me obrigavam e porque na igreja eu aprendia que para talvez ir para o céu precisava que as boas obras, precisava fazer boas obras e precisava guardar os 10 mandamentos. Só que isso não é bíblico. Eu não conhecia a Bíblia. Eu quero trazer a vocês, rapidamente, a obra do Espírito Santo na salvação e na vida cristã. Os versículos vão ficar aí dispostos, eu peço que vocês leiam depois nas suas casas. Eu repito que a pregação está gravada ou está sendo gravada aí no Facebook. E depois que terminarmos aqui, eu vou passar para o YouTube, você pode assistir e anotar os versículos. Mas olhe o agir do Espírito Santo nas nossas vidas e de que forma que nós devemos responder a isso. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence a pessoa do pecado. João 16. E não só isso, ele convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ou na verdade, quando nós somos salvos, nós nascemos do Espírito. Cristo fala isso em João capítulo 3, versículos de 1 a 8. É necessário nascer da água e do Espírito. Nós já falamos sobre isso, depois posso explicar para você se caso você tenha dúvida. O batismo pelo Espírito Santo torna o cristão parte do corpo de Cristo. O cristão é selado pelo Espírito. O Espírito Santo habita no cristão. Então notem sobre o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Analise se antes de você ser salvo essas coisas aconteciam. Você sentia o agir do Espírito Santo no seu coração. Agora, de que forma que nós devemos responder a isso? A palavra de Deus diz que o cristão deve andar em espírito. Também diz que se desobedecer a Deus, entristecerá perdão, o Espírito. Efésios 4:30.
Também, 1 Tessalonicenses 5,19, se persistir no pecado pode apagar o espírito. Não é perder a salvação, mas vai abafar o agir do Espírito Santo a ponto de até mesmo não mais ouvi-lo, enquanto não confessar os pecados. E ainda, meus irmãos, o cristão deve ser cheio do Espírito. Existem muitos versículos que ainda dão conta de como nós devemos agir em relação ao Espírito Santo e de como o Espírito Santo age em relação a nós. Mas estes versículos é só para salientar a obra do Espírito Santo após a nossa salvação. E aí, meus irmãos, a pergunta do apóstolo Paulo serve também para cada um de nós. Será que foi à toa que eles passaram por tantos sofrimentos? Se eles estavam querendo abandonar a mensagem do Evangelho para que pudessem acreditar que para serem salvos eles precisavam retroceder e obedecer à lei, por que eles sofreram tanto? O apóstolo Paulo, quando foi apedrejado, ali no livro de Gálatas, é dito isso, se eu não estou enganado, capítulo 13 e 14, fala sobre isso, foi na região da Galácia, justamente na região da onde esses irmãos estavam. Então a perseguição a eles não era fácil. Hoje em dia é fácil você dizer que é cristão. Quantos artistas aí não, quando tem carreira decadente, eles começam a cantar música gospel? Então hoje em dia ser cristão, ser crente está na moda. Mas antigamente, quando você se dizia cristão, era um atestado de óbito. Você era rejeitado pela sua família, você era perseguido pelo Estado até mesmo. Os cristãos morriam simplesmente por serem cristãos em uma época do Império Romano. E ainda hoje, meus irmãos, existem lugares como na Coreia do Norte, como na China, que os cristãos ainda morrem pelo simples fato de serem cristãos. Então será que o sofrimento que eles tiveram foi à toa? Não, de maneira alguma. Eles sofreram tanto por amor a Cristo que poderiam se perguntar se realmente tudo tinha valido a pena. A cabeça deles estava confusa porque eles estavam dando ouvidos a um evangelho falso, meus irmãos. E nós devemos tomar cuidado porque o YouTube está cheio de mensagens de um evangelho falsificado. Alguns pastores amigos meus compartilharam uma mensagem que pessoas lá da China estão se passando por cristãos brasileiros e aí estão pedindo que pessoas sejam seus amigos no Facebook para que eles possam então compartilhar mensagens de um Cristo que eles creem que já veio, de um Cristo falsificado, que não é a mensagem que nós cremos. Então, antes de você receber alguém como amigo, eu peço a você que analise as postagens daquela pessoa. Porque eu tenho pessoas que me adicionam que têm 5.000 amigos. Muitos amigos até mesmo que eu tenho no Facebook. Mas que eu vejo que me acrescentar no seu grupo de amigos é ser só mais um. E isso daí não tem valor nenhum. Então nós também devemos cuidar em relação a isso. Meus irmãos, o desejo do apóstolo Paulo era trazer-lhes ao arrependimento por meio das lembranças das experiências que eles passaram. Mais uma vez eu reforço a todos vocês, meus queridos. Lembre-se de tudo que você passou e de como o Espírito, e ainda tem passado, e de como o Espírito Santo tem agido em seu coração. Isso realmente é a maior prova de que a salvação é pela fé. Porque quando nós estávamos presos a outras religiões, guardando mandamentos ou seguindo as ideias de homens, nós não tínhamos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, meus irmãos, em último lugar, ainda falando sobre a experiência deles, Paulo estava querendo trazer-lhes à memória a maneira como Deus agiu no meio deles. Ali em Gálatas capítulo 3, vou colocar aqui o versículo da NVT, volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Meus irmãos, mais uma vez, aquilo que você é hoje realmente aconteceu depois que você recebeu Cristo como Salvador ou antes era assim também?
Se você é salvo em Cristo, sabe que depois que você clamou que Jesus fosse o seu Salvador, a sua vida foi transformada. E aí, meus queridos, Paulo cita as obras miraculosas, ou seja, os milagres que Deus tinha feito no meio deles através do Espírito Santo. E aqui eu cito 1 Coríntios 12 e 14, porque o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre os dons. Os dons que nós recebemos quando somos incluídos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. E no capítulo 14 trata sobre como esses dons eles são usados em benefício da igreja. Aqui é falado sobre dom de língua, sobre profecia, dons que nós entendemos que não são para a nossa época. E se você tiver dúvida sobre isso, manda uma mensagem para mim que eu vou ter todo o prazer de poder lhe explicar, porque hoje nós não cremos que o dom de línguas e o dom de curas e profecia acontecem. Mas podem acontecer de maneira pontual, mas a forma que acontecia no passado não mais, por causa da palavra de Deus que está, ou da revelação de Deus que está em nossas mãos, que é a Bíblia. Meus queridos, esses capítulos falam sobre o agir do Espírito Santo e como eles eram salvos. A autenticidade da mensagem era por meio desses milagres, por meio das línguas, por meio da profecia. Então Deus tinha efetuado muitos milagres através dos Gálatas e de todos aqueles que eram salvos naquela época e também ainda hoje. Mas também Paulo os faz lembrar das obras miraculosas que Deus efetuou na transformação de suas vidas por meio do Espírito Santo após a salvação. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem um só testemunho de algo que Deus fez na sua vida? Um só, não precisa ser vários, um só. Que você viu, você sentiu o Espírito Santo lhe dando conforto ou lhe dando a direção. Você já aconteceu isso na sua vida? Se já, você sabe como é maravilhoso. Nós sabemos que muitos irmãos têm passado por muitas situações. Nossa querida irmã Luciana, pastor Daniel, agora a nossa irmã Daniela, lá de Santa Maria, São Cepé, esposa do irmão Vinícius, irmão Christian, lá no Nordeste, tantos irmãos que estão passando por tantas situações difíceis, mas Deus quer nos aperfeiçoar, irmãos. E o Espírito Santo é quem age nos nossos corações quando nós estamos passando por todas essas coisas. Como é que nós podemos retroceder e dizer que são as obras que nós fazíamos no passado que nos davam a paz que nós temos hoje? Não, meus irmãos, de maneira alguma. Não podemos retroceder. Então, tudo isso não seria recebido pelas obras da lei, mas somente pela fé em Cristo Jesus. É por isso que era tão importante que aqueles Gálatas eles pudessem enxergar. Paulo estava argumentando para que eles olhassem para si, naquilo que Deus tinha feito nas suas vidas por meio de Cristo e do Espírito Santo. Eles não haviam recebido o Espírito Santo quando guardavam a lei ou quando estavam procurando guardar a lei, mas eles receberam o Espírito Santo quando entregaram a sua vida a Cristo. Para concluir essa noite, meus queridos, os Gálatas estavam retrocedendo naquilo que haviam aprendido anteriormente, por darem ouvidos a um evangelho falsificado. Isso pode acontecer hoje? Pode. Pode acontecer hoje. Cuidado com homens que se dizem apóstolos de Deus. Homens que se dizem bispos de Deus. Homens que se dizem poderosos. Poderoso é Cristo. Apóstolos foram só os 12, só aqueles que existiram no primeiro século. Existe a explicação de como uma pessoa se tornava apóstolo. Então nós cremos pela palavra de Deus que não existem apóstolos hoje. Só os originais do primeiro século. Hoje existem mensagens deturpadas que fazem com que as pessoas entrem em igrejas e achem que a igreja é como um banco, que você vai fazer um investimento e você vai receber 10, 20, 30 vezes a mais. A fé hoje se tornou uma fonte de lucro. É claro que em tempos passados também eram, mas hoje ainda mais.
Quando você liga a televisão em determinados canais, vai passar, antes eu era um miserável, morava embaixo da ponte, tinha um fusquinha, uma casinha, um cobertorzinho, tinha tudoinho. Mas quando eu frequentei tal reunião, agora eu tenho um carrão, eu tenho um casão, eu tenho um cobertorzão, tudo nuão. Porque o que as pessoas querem dizer para você é que para que você seja bem-sucedido, você precisa frequentar determinada igreja. Isso é bíblico? Não. Não é bíblico. Você quer ser bem-sucedido? Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. Procure conhecer mais a Deus, aperfeiçoar o seu conhecimento de Deus. Sirva ao melhor. Porque os grandes homens de Deus neste mundo, eles eram tidos como loucos. Eles eram tidos como malucos. Aos olhos da sociedade, eles não eram ninguém. Mas aos olhos de Deus, eram grandes homens, grandes mulheres. Para você ser grande aos olhos de Deus, meus irmãos, você não precisa ter a sociedade batendo palmas para você ou batendo nas suas costas. Você precisa que Deus esteja realmente sendo agradado pela sua vida, por aquilo que você faz, por aquilo que nós fazemos. Então, meus irmãos, Paulo buscou argumentar, lembrando-lhes as experiências deles após serem salvos pela fé. Se hoje você está fraco na fé, meu irmão, minha irmã, lembre-se daquilo que Cristo tem feito na sua vida. De como você estar vivo é um milagre, de como a salvação é um milagre. Do Espírito Santo habitando nas nossas vidas. Lembre de tudo isso e tenho certeza que vai ser realmente o combustível que vai acender a chama do seu coração para que você possa servir o melhor. O agir do Espírito Santo em nossas vidas é a maior prova de que quando cremos em Cristo pela fé somente, somos salvos. Quando alguém chega para mim e fala, pastor, eu tenho dúvidas da salvação. E eu já quero adiantar para você que nos assiste, que dúvidas da salvação, ela pode acontecer em dois casos. Ou você é crente e o pecado realmente, como pode dizer, o pecado ele não anulou, mas ele encobriu o agir do Espírito Santo em seu coração, você vai ter dúvidas. Porque o pecado é como uma barreira que nos impede de ter comunhão com Deus. Então, se você está em pecado, o pecado vai lhe trazer dúvidas de salvação. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é se você nunca fez uma decisão a Cristo. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com a minha esposa. Eu já disse para vocês, durante 6 anos da minha vida, eu frequentei a Igreja Batista Nova Vida em São Paulo, fui para o seminário, mas nunca tinha feito uma decisão a Cristo. Eu achava que era salvo, mas Deus me deu a convicção de que não. Lembre-se que eu falei para você que quando eu vi aquele prego, né, gigante, aquilo impactou a minha vida, realmente impactou. Mas, meus irmãos, realmente, quando eu entrei naquela sala e conversei com o irmão, eu repeti as palavras que ele falou. Mas não tinha sido de coração. Eu não tinha entendido realmente de que forma que eu poderia entregar a vida a Cristo. Não entendi o que era crer e confessar. E durante muitos anos eu tive vergonha de falar com alguém sobre isso. Mas no dia 24 de setembro de 2004, na última noite de conferências de adoração no Seminário Batista Regular do Sul, toda aquela vergonha foi deixada de lado. E junto com o pastor Jair Ribeiro, eu clamei a Jesus que fosse o meu Salvador, o meu Senhor e o meu Salvador. Então, a partir daquele momento, eu me tornei um filho de Deus. E a minha vida foi transformada. 2 casos, se você tem dúvidas. Ou você está longe de Deus pelos pecados que tem cometido, ou realmente não é salvo. E quando alguém fala isso comigo, o que eu falo? Vai orar. Pede para Deus direção. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Mais do que ninguém, Deus quer a salvação do ímpio.
Deus não quer que nenhum homem se perca. Então Deus vai falar ao seu coração se você buscá-lo de verdade. E aí, meu irmão e minha irmã, as palavras de João Calvino, nós vamos terminar com elas. Nós já lemos esta parte, mas eu creio que ela é muito importante para nós. Os que desejam cumprir corretamente o ministério do Evangelho devem aprender não apenas a falar e a citar textos, mas também a penetrar a consciência das pessoas de modo que os homens vejam Cristo crucificado e o derramamento de seu sangue. Você quer que as pessoas à sua volta creiam em Cristo? Que os seus filhos sejam salvos, que o seu esposo seja salvo, que a sua esposa seja salva, que os seus primos, que os seus tios, que os seus amigos do trabalho sejam salvos? Que a sua vida seja um espelho que reflita a glória de Cristo. Que as suas palavras, que os folhetos que você entrega não sejam vazios, mas sejam acompanhados do seu testemunho. Só assim ele vai se fazer conhecido e nós poderemos então demonstrar a veracidade do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, nós continuaremos nas próximas semanas falando sobre o livro de Gálatas. Lembre-se que nós estamos falando sobre a liberdade em Cristo e essas algemas abertas mostram sobre isso, uma fechada e uma aberta. Nós não estamos presos a padrões de homens, mas a verdade do Evangelho nos liberta. Eu espero que essa noite a pregação da palavra de Deus tenha trazido paz ao seu coração, que você entenda que não é necessário que você faça boas obras, que você cumpra com ordenanças de homens para ser salvo, mas ao clamar a Jesus que seja o seu Senhor e Salvador. Romanos 10:9. Aquele que o faz é salvo. Então, meus queridos, eu realmente desejo que essa noite você possa firmar um compromisso com Deus para ser um crente fiel, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que através da sua vida e da minha vida as pessoas possam ver Cristo. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que seja uma ótima semana. Antes de nós terminarmos, nós vamos orar. E antes de orar, eu peço a você que fique atento às nossas redes sociais. Não sabemos ainda, né? Como eu disse para vocês, estamos aí numa situação que é importante nós estudarmos o que fazer, porque o governo diz que não podemos abrir, mas a prefeitura diz que nós podemos. Então nós queremos fazer aquilo que venha a ser o correto. E aí as redes sociais serão os nossos auxílios para dizer para vocês se porventura nós vamos abrir ou não no domingo. Aqueles irmãos que pediram os livros da Escola Dominical, amanhã eu entrarei em contato com vocês para que possamos na terça-feira marcar um horário e eu entregue para vocês, tá bom? Os irmãos do interior, vou procurar colocar no correio essa semana, se os correios permanecerem abertos por causa da bandeira vermelha. E eu lembro a você, homem, mulher, jovem, façam o seu devocional, aquele devocional em grupo. Se porventura você não tem acesso ao grupo dos devocionais, entre em contato com a gente, tá bom? Então que Deus te abençoe e nós vamos orar antes de encerrar essa noite. Oremos. Ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor por sua bondade, pela pregação da sua palavra. E o meu desejo é que o Espírito Santo possa agir em cada coração e trazer à nossa mente tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Os Gálatas, ó Deus, foram insensatos porque estavam retrocedendo na mensagem do Evangelho. E nós não podemos ser estes. Precisamos prosseguir, conhecer mais sobre o Senhor, cuidar com as coisas que temos ouvido, Senhor Deus, na internet ou de outras pessoas e procurar sempre na palavra de Deus se realmente aquilo que nós temos feito é a vontade do Senhor. Abençoa cada irmão, a cada irmã. Lembramos da irmã Luciana, da irmã Daniele, ou da irmã Daniela, lá de São Cepé e Rio de Caxias, de Santa Maria. Também oro, Senhor Deus, pelo irmão Christian, lá no Nordeste, pelos nossos queridos irmãos que estão enfermos. Damos graças ao Senhor e lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por nos acompanharem até agora. Eu espero que não tenha dado nenhum problema na transmissão
e que Deus te abençoe. Quarta-feira, 20 horas, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui, tá bom? Encerraremos com um hino. Deus te abençoe e espero vê-los o mais breve possível, tá? Sintam-se abraçados por mim, pela minha família, nós amamos todos vocês. Deus abençoe a todos, estamos encerrados. Se caso quer escutar um hino, fique conosco mais alguns momentos. Deus abençoe a você.